Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, que é a função Calculate no Power BI. É uma função que permite aplicar filtros, muito parecida com a soma Cs para quem conhece o Excel. Então fica até o fim do vídeo dicas bem especiais do Power BI, que é o assunto do momento para trabalhar com gráficos e dashboards. Antes de começar, dois recados rápidos e importantes. Primeiro deles, desce aqui na descrição e baixe esta base para você fazer junto comigo. Isso é muito importante. É a outra coisa importante, e até o nosso site conhecer os cursos online disponíveis, inclusive o curso de Power BI, que é o mais vendido do momento. Já são mais de 500 alunos matriculados, com ótimas classificações, e todos na plataforma Udemy, que é uma das maiores do mercado. Agora, sem enrolação, vamos aprender a utilizar a função Calculate no Power BI. Bora para a tela. Não preciso nem dizer que Power BI é o assunto do momento, né, gente? Ele nunca vai substituir o Excel, que é muito mais amplo, mas quando o assunto é gráfico, dashboards, interações gráficas, o Power BI toma conta do pedaço e as empresas já perceberam isso, estão correndo atrás, estão investindo muito no conhecimento dos funcionários. O que a gente vai ver hoje aqui é uma possibilidade muito simples de utilizar uma função, criar uma nova medida para fazer um filtro. Filtro que poderia ser feito pelo próprio filtro aqui do Power BI, tá vendo? Mas nós vamos trazer isso em outro vídeo. Hoje nós vamos praticar a função Calculate. E o que nós vamos fazer? Eu vou simplesmente criar um card. Criei um card aqui na minha tela de desenvolvimento e vou arrastar o valor total de vendas, né? Quando eu faço isso, eu enxergo o total de vendas da base que eu tenho, 39 milhões. Ok, mas vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou criar um novo card e aqui eu quero filtrar uma posição diferente. Vamos inventar aqui bem simples. Eu quero as vendas de um único vendedor. Nós vamos escolher a Adriana Gomes, que é um dos vendedores lá da minha lista. Entendeu o que nós vamos fazer, gente? Nós temos aqui o total de vendas. Eu quero simplesmente uma medida para trazer só as vendas de um vendedor ou de algum filtro que seja necessário. Para criar uma nova medida, você pode fazer isso por aqui, nesse ambiente aqui de desenvolvimento, ou você pode ir aqui na base, não faz diferença. Aqui tem a vantagem que você pode ir olhando, né, para o título das colunas, pode facilitar um pouco. E para criar uma nova medida, você vem aqui na faixa de opções, página inicial, né, se você for fazer pela faixa de opções, nova medida. A outra forma de fazer isso é clicar com o botão direito em alguma coluna. Olha só, você pode fazer nova medida também. E ainda tem uma outra forma para fazer isso, que é aqui, ó, nos campos, os campos da sua base. Se você clicar com o botão direito, pode fazer uma nova medida por aqui também. Eu sempre prefiro utilizar nova medida pela faixa de opções. Quando você clica em nova medida, vai surgir uma barra de fórmulas, né, gente? E aí, primeira coisa, sempre dá um nome para a nossa medida. Por quê? Se você tiver muitas medidas aqui nos seus campos, você tem que saber identificar. Então, sempre dá um nome para a sua medida e basta trocar a medida pelo nome desejado aqui. No caso, como nós vamos criar uma medida para calcular as vendas da Adriana Gomes, nós vamos colocar aqui Adriana. E já basta para eu identificar depois, não precisa ser o nome exato, é só um nome. E agora sim eu posso iniciar a minha função Calculate. Quando eu começo a digitar, ele oferece aqui algumas possibilidades, você já localiza e dá o Tab, ele já vai aplicar a função desejada. Depois de aplicar a função, ele pede a expressão. Que operação matemática você vai utilizar aqui? Vai ser sum, né? Soma. Ou seja, vai somar algumas situações desde que atenda aos critérios que você vai criar aqui na função Calculate. Nesse momento, nós precisamos mostrar para a fórmula qual coluna será somada se os critérios forem atendidos. E exatamente o valor da venda, né, gente? Eu começo a digitar valor, ele vai me oferecer aqui também, eu posso clicar duas vezes, eu já encontrei a coluna que eu quero. Ou seja, quando atender os critérios que eu vou mostrar aqui na sequência, ele vai somar exatamente da coluna valor da venda. Aí eu vou fechar parênteses e dar um ponto e vírgula. O que acontece agora, gente? Eu preciso escolher as colunas onde eu vou aplicar filtros. E se eu quero pôr no meu card lá somente as vendas da Adriana Gomes, eu já vou puxar o campo de vendedor. Encontro o vendedor aqui
clico 2 vezes e depois eu vou colocar igual, gente. O campo de vendedor tem que ser igual ao quê? A Adriana Gomes. E como é um texto, eu sempre vou ter que colocar entre aspas, Adriana Gomes. Lembrando que tem que ser exato, né? Senão a fórmula não vai reconhecer. Olha o que acontece. Nós já criamos aqui de forma muito rápida um filtro para que some somente as vendas da Adriana. Vamos testar? Eu vou dar o Enter, eu vou lá no meu ambiente de desenvolvimento e ver se está funcionando. Já tenho o card aqui, agora eu vou arrastar a minha nova medida. Quando você cria uma nova medida, ela vai exatamente ficar posicionada aqui em ordem alfabética, né, na nossa lista de campos. Então eu pego aqui a medida Adriana, exatamente a medida que nós criamos agora. Olha que interessante, gente, eu tenho o total de vendas e tenho a venda somente da Adriana. E se você quiser ainda aprimorar, criar mais filtros ainda, como faria? Basta voltar aqui no ambiente da base, né? Eu posso vir na fórmula e criar mais condições. Por exemplo, nós temos uma coluna aqui, que é a coluna do mês. E se eu quiser saber quanto a Adriana Gomes vendeu no mês 5, por exemplo, tá vendo aqui, ó, mês 5, eu posso criar também. Eu vou tirar aqui o parênteses, que finalizou, vou dar um ponto e vírgula, e aí a fórmula permite que eu continue colocando mais condições. Olha que interessante. Ele me perguntando aqui qual que vai ser o filtro 2. Nesse caso vai ser o que, gente? O mês. Então basta eu começar a digitar mês, já apareceu aqui em cima, ó, mês, eu clico 2 vezes. Então o mês tem que ser igual, vou utilizar o igual a 5. Simplesmente isso, como é número, não preciso colocar entre aspas. Fecho parênteses, vou dar Enter, ele vai atualizar a minha forma. E voltando lá para a nossa tela do projeto, perceba que os valores, né, as vendas da Adriana baixaram para 160 mil. Porque agora, além de estar filtrando a Adriana Gomes, também está filtrando o mês, somente o mês de maio. E assim vai, poderia fazer inúmeros filtros utilizando esse mesmo raciocínio, que é bem parecido à soma Cs para quem conhece. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo.